Vamos aqui. Boa. Pergunta e resposta número 14. Olha, é o livro de pergunta e resposta número 14. Está aqui, feito por Goiânia. E a pergunta número 9 deste livro. Olha o que perguntaram ao irmão Brana. Nessa questão, se pode receber a mulher que se foi com outro homem, casou, voltou a casar, e agora está viuvinha, chorosa, sem recurso, né? E quer voltar. Alguém perguntou, e o coitado perguntou, e ele, cheio de amor, né? De dó. Daí ele pergunta assim: irmão Brana, eu me casei com uma mulher que já havia se casado antes. Começou tudo, né? Nós nos divorciamos e desde então ela se casou 2 vezes. A Bíblia afirma que se desejamos casar, que é para voltarmos à primeira esposa. A pergunta é essa agora: devo voltar para aquela que se casou antes ou poderia eu ser livre? Quer dizer, eu quero ser um cristão, eu tenho que voltar? Vocês querem que eu leia a resposta? O que diz o profeta? Porque muitos acham que pode-se voltar, que é tudo a qualquer tempo. Não. A Bíblia lida aqui diz que não. E há mais partes que diz que não. Eu só vou ler aonde o profeta diz. Ele cita Deuteronômio 24, aonde acabamos de ler. A Bíblia afirma que se desejamos casar para voltarmos, primeiro, novamente, ele lê, não, né? Mateus 24. Você chega até aquela mulher, ela é propriedade de alguém. Você tem se sujado e está pior do que nunca. A coisa fica pior do que nunca esse homem por receber de volta uma coisa assim. Você não deve tomar de volta uma esposa que se casou com alguém mais. Você não deve. Por isso, é como eu digo, é um caminho sem volta. Viu, mulher? É um caminho sem volta. Quando a pessoa ela tropica e cai, ela volta, vem ali, arrepende, tudo bem. É uma queda. Agora uma coisa programada, uma coisa selada, entende? Olha, é um caminho sem volta. Biblicamente, é sem volta. Agora, poderia eu voltar para aquela que foi casada antes, ou devo eu ser livre? Irmão Brana diz para ele: você é livre, fique livre. Sim, não volte outra vez. Não, Senhor. Ela está casada com outra pessoa, fique longe dela. Isto é certo. Não, aquilo corrompe, você compreende. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu gostaria de entrar naquilo. Mas somente aqui para a sua pergunta, meu irmão, seja quem for você, não, Senhor, não volte a tomar aquela mulher, sendo que ela se casou 2 ou 3 vezes, desde que ela se casou com você. Isto está errado. Daí, irmão Brando, ele disse que ele casou um casal de irmãos que havia se separado e depois voltaram. Quer ver? Vou ler. Eu casei um casal aqui há não muito tempo atrás, que já havia se casado antes e se divorciaram e foram embora. Um velho casal. Foi o irmão e a irmã Putcher. É exatamente quem era. Ele simplesmente não dava certo. E havia pequenas brigas entre eles.
eles se divorciaram. Ela viveu tão fiel e solteira como podia viver. E ele viveu da mesma forma. Não é? Quer dizer, se separaram, mas serviram a Deus. Nenhum foi para a direita nem para a esquerda. E após algum tempo, eles viram quão ignorante eles eram. É verdade. E voltaram e queriam se casar e disse: claro, vem, tudo bem. É assim que vocês devem estar. Eles estavam casados o tempo todo. Eles nunca se divorciaram. Apenas lhes deram uns papéis para viver juntos como marido e mulher. Isso é tudo porque eles estavam casados no princípio. A lei só reconhece, dá o certidão, é um reconhecimento desse casal viver legalmente perante a sociedade como marido e mulher. Mas o que casa é a decisão de cada um, é a palavra, é um tomar o outro. Por isso que há seriedade nisso. Então, o irmão Brando disse que fez de novo. Que belo, né? Fosse eu, convidava toda a igreja. Entende? Agora vocês vão casar mesmo. Entende? Por que ele fez? Ambos se preservaram. Não se contaminaram. Agora, irmã, eu vou repetir uma coisa. Fica uma coisa aí que a lei permite. A mulher quer separar, o homem infiel quer separar, não há problema. Você tem todo o direito. Tem todo o direito. Mas só que você não pode casar. Mas e a diferença? Se ele pode, o bonitão pode? Brigue com Deus. Porque a Bíblia diz que ele pode, ela não. Agora, por quê? Leia a mensagem Casamento e Divórcio, você vai ver o porquê de tudo isso. Pergunta e resposta. Número 1. Essa pergunta e resposta número 1, 2, 3 e 4 foram as últimas perguntas e respostas feitas ao irmão Branham. Aliás, que ele respondeu. Havia tantas perguntas para ele que ele separou 2 fins de semana, dia 23 de agosto de 64, pela manhã, pela tarde, e o próximo domingo, pela manhã e pela tarde, para responder todas estas perguntas. E antes dela, somente a mensagem, pergunta e resposta sobre a ordem da igreja, que foi os diáconos que pediram a reunião com o profeta. Então, por isso que nós temos ali 1, 2, 3 e 4. E a Voz de Deus soltou antigamente, em espanhol, um livro chamado Conduta, Doutrina e Ordem da Igreja, onde tem todos esses livros de perguntas, desde o ano 50 e pouco, sobre Gênesis acima, até o último, de 64. E ali está numerado cronologicamente. Por exemplo, o número 19 do livro deles corresponde à nossa 1, o 20 a 2, o 21 a terceira e o 22 a quarta. E esses livros foram traduzidos por Goiânia. Eu creio que vocês devem ter alguns. Eu gosto muito de livros, essas perguntas e respostas, porque é algo que fizeram direto para o irmão Branham. E ele responde. E ele responde da melhor maneira. E eu gosto de ver a resposta do profeta. E você percebe também, por certas perguntas, o que é que passava na mente dos membros da igreja do irmão Branham. Você vai encontrar gente lá perguntando: irmão Branham, a misericórdia já acabou?
Quando os selos foram tomados, o tempo terminou. Ele chega a dizer, eu ainda tenho filhos que estão lá fora. Tomara que não. Irmão Brana, a era Laodiceia terminou? Eu disse, não, você entendeu mal. E aí por diante. Então você vê certos princípios, não começou lá, ou acolá, ou acolá. Não, começou lá mesmo. Só que depois que ele partiu, esses espíritos caminharam e foram pelos outros países. Mas pergunta e resposta número 1. Vamos ver aqui. A pergunta número 16. Número 16, parágrafo 200, começando com a 200. Está aqui. Irmão Brana, lhe permitiria o Senhor, neste tempo, instruir-nos acerca da pergunta de casamento e divórcio? Pergunta, pode um homem casar-se com uma mulher ou ser divorciado por ela e logo casar-se com outra? Se ambos se casam com outro, ambos estão cometendo adultério? Você mencionou que ligaria a semente da serpente. Como assim? Eu não vou ler todo, mas eu vou ler o que diz o profeta no 206. Ele diz que não dá direito da pessoa voltar e casar com outro. Deixa eu ver aqui. Não dá direito. Então ele volta àquele velho assunto que há pouco eu toquei. Então, se deixa sua esposa e regressa à primeira, estás fazendo pior do que fizeste em primeiro lugar. Quer dizer, não pode, de forma alguma. Agora, se quer, assunto é seu. É um caminho, como eu disse, sem volta. Há uma diferença muito grande entre cair em pecado. Como eu tenho dito, volto a dizer, pecado é um acidente. Agora você brinca com fogo, meu irmão, jovem, fica brincando com fogo, mantendo o seu foguinho aceso, suas concupiscências, dando lugar a pornografias, a certas fantasias, né? Como que você quer que esse espírito morra se você está alimentando? Pega o teu WhatsApp e está ali trocando conversinhas, não sabe do outro lado quem é, às vezes sabe, mas acha que você está acima das tentações. Olha o que diz a Bíblia, não há quem tome fogo, brasa no seio, que não se queime. Eu recordo que antigamente eu sempre dizia, homem, como que é? Homem cheira homem, mulher cheira mulher. Quer dizer, separe, nada dessa coisa de entrosamento. Bem, hoje eu preciso pedir desculpa, que já não dá de falar mais isso, né? A coisa ficou feia em nossos dias. Eu nem sei mais o que faz. Mas você fica em seu lugar, seus limites, e respeita o limite dos outros. Porque os teus limites vai aonde começa o limite do outro. E não é porque a irmã tem uma amiga que o marido ou quem acha que tem que ter a mesma liberdade. Não, não, não. Fique no teu lugar. Meu irmão, minha irmã. E o profeta nos aconselha, se você chega na casa de alguém, está a sua irmã, ele diz, eu vou e não entro. A não ser que eu leve a minha esposa ou alguém comigo. Se passa ali, vai parar, dá carona para alguém, se não tem alguém, ele diz, eu não dou, porque nem todos os olhos que te veem são santos. Lembra vocês que Jesus mandou os discípulos de 2 a 2? É uma prática. E a falta de observar esta prática já derrubou muita gente boa. Muita gente boa.
Mas o problema, irmã, pesa para vocês. Por quê? Você pode dizer, e eu tenho que recebê-lo? Porque se eu casar com outro, tendo marido vivo, e esse danado não morre, então ore para que morra. Eu vou viver em adultério e vou para o inferno? Mas é o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. E nós temos que responder, a coisa não é segundo a modernidade, não. Que a cada dia o mundo vai se degradando moralmente. Olha esse aí, amor pervertido, homem com homem, mulher com mulher e toda essa bagunça toda. E esses dias ainda, olha como a coisa tem descido. Começando pela Alemanha, uma questão, alguém entrando na lei para ter direito de ter relações com animais. E a Suprema Corte canadense, os grandes canadenses, liberaram. Você vê como que é uma imundícia, é uma degradação. Por isso que a Escritura nos diz que haverá o quê? A extrema corrupção. Quer dizer, não é só corrupção, é extrema. Agora, se você quer perdoar, mas ele viveu com outra lá, pastor, você quer perdoar? Quer receber? O assunto é contigo, minha irmã. Mas isso não te dá direito de casar com outro. Mas se a mulher corta o cabelo, o homem pode se separar dela, mas não pode casar com outra. Não pode casar com outra. E eu faço uma pergunta, por que a primeira coisa, uma moça, uma mulher, mesmo que nunca cortou o cabelo, quando enfraquece, se desvia, a primeira coisa é cortar o cabelo. Quando o cabelo crescido mostra o respeito que se tem para com a sua cabeça, seu marido, para com Deus. Que Cristo é o cabeça do marido e Deus cabeça de Cristo. Então você veja por onde começa a coisa se deteriorar. Por dentro e logo se manifesta por um sinal, tesoura no cabelo. E isso tira a proteção de você. Tira a proteção, porque a Bíblia diz que o cabelo crescido lhe dá direito até sobre os anjos. Que tipo de anjo? Então você fica descoberta, fica vulnerável a tentações, a fraqueza, tudo isto. Porque você desonrou a Deus, desonrou o seu marido. Ah, mas não tem marido, desonrou a Deus, que é o teu cabeça. Agora você pergunta, pastor, por que ele pode e ela não pode? Bem, eu vou dar um toque conforme o profeta ensina. Quando Deus criou Adão e Eva, lhes fez na mesma posição, com os mesmos direitos. Mas quando Eva caiu, pode ver que Deus disse, o teu desejo, a sentença foi esta, o teu desejo será para o teu marido, e ele dominará sobre você. Vai falar isso para as feministas, vai. Nós não temos nada a ver com isso. Agora eu digo isso para vocês, cristãs, porque a Bíblia diz. Eu não sou culpado por isso estar na Bíblia. Mas eu seria culpado se não dissesse que isso está na Bíblia. O teu desejo será para o teu marido. Eu vou dizer uma coisa. O homem é o chefe, é o cabeça. E se você não corresponder como liderança, o chefe, a cabeça, dando exemplo espiritual, dando exemplo em todos os sentidos, você, como diz a Bíblia, é pior do que o infiel. Em todas as áreas, não é só mandar e dizer, não, pôr a coisa dentro de casa, atender as necessidades dentro da casa. Você é o cabeça em tudo.
Agora, tem homem que a sua vida espiritual é negativa, é um fracasso. Não serve como exemplo. É fraco. Termina ficando um peso para uma mulher. Eu recordo de uma querida menina, muito próxima a gente, e tinha um rapaz que levava para ela alguns presentinhos. Eu disse para ela: por que você não casa com ele? Ela disse: para quê? Para me pôr fora da palavra? Porque eu vou ter que mandar nele? E eu pensei, eu falei: você está certa. E eu conhecia a mercadoria. Você está certa. O que a mulher tem que estar preocupada? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser assim. Alguém perguntou: irmão Brana, como eu posso servir a Deus? O que o irmão Brana respondeu? Sirva o teu marido, você está servindo a Deus. O Billy Paul diz que conta uma história que uma mulher, uma irmã, chegou a ele, deixou do marido e disse: irmão Brana, eu não posso viver com ele, ele não é crente, e eu quero servir a Deus, eu estou determinada a isso, aquilo. Deixando o marido. Daí o irmão Brana foi conversando com ela. Daí o irmão Brana disse assim: onde você mora? Tal lugar. Quanto tempo você gasta daqui lá? Tanto. Que horas ele chega sempre do trabalho? Tal horário. Quer dizer, dava tempo dela voltar. Daí o irmão Brana disse: qual é o tipo de comida que ele gosta? Ele adora isso. Falou: irmã, então volte, prepara uma boa torta e receba teu marido. O lugar é tão simples. É simples. Agora, tem mulher que quer ser super espiritual fora do seu lugar. Ora, desculpa, pode ser, mas fora do seu lugar, vai bater para vender essa mercadoria em outra porta. Vai bater em outra porta. Então, Deus passou para o homem. Olha bem, mas o homem pode divorciar dela. Ela pode, mas só que não pode casar, né? Depende, os problemas estamos vendo. Deus, pode nos divorciar. Mas nós não podemos, é um tipo, a mulher é um tipo, ela não pode divorciar. Salomão tinha 1000 mulheres, Davi a metade, 500. Mas nenhuma delas tinha 2 maridos. Veja vocês, nenhuma delas. Então, tudo isso é tipo, são figuras. Agora vamos voltar ao nosso assunto do princípio. Eu sei que o tempo está pouco, mas vou procurar adiantar. Agora que estou na metade. Você pergunta: irmão Febrônio, qual é essa palavra de Mateus capítulo 19, verso 9, que dá sentido para fornicação, adultério, prostituição, infidelidade conjugal, tudo isso? Essa palavra chama-se, sabe como ela chama? Porneia. É uma palavra que se aplica para tudo isso. Tanto no hebreu, traduzindo para o grego, é porneia. De onde vem, dali surge a palavra pornografia, entende? E várias outras aplicações. Então, porneia. Um dia estava em certo lugar alguém dizendo que tínhamos que fazer uma outra Bíblia no Brasil, por causa dessa palavra. Mateus 19, 9, não tinha a palavra fornicação. Era uma reunião de pastores, e esse irmão é do exterior,
Eu disse, irmão, você já observou que a única palavra que fala sobre fornicação, adultério e tudo é porneia? Não vejo necessidade. Porque o próprio irmão Branham, ao responder a pergunta e a resposta, ele diz, elas se aplica para ambas partes. E é o que nós vemos aqui. Essa palavra se aplica para tudo. Entende? Este assunto era um ponto de vista pessoal do irmão Branham. E ele, como pastor, enfrentou muitas perguntas, e irmãos convertia, irmão Branham. E a minha situação, irmão Branham? Fui casado 1, 2, 3 vezes, eu tive 2, 3, 4 maridos. E aí, irmão Branham, eu tenho que voltar à primeira? Vocês vão encontrar muito isto, muitas vezes. O irmão Branham, ele nunca dizia, faça. Ele nunca aplicou a coisa assim. Ele dizia, olha, digo eu, permaneça, fique como estão. Deus tem uma pergunta, uma resposta. Vocês são pessoas sinceras, não dê um passo errado. Porque se vamos colocar a coisa por esse ângulo, vamos faccionar, dividir, matar. Acabar com muita gente pelo país. Aí é onde você vê perguntas, entende? Mesmo a mensagem sobre os selos, pergunta e resposta 1, está marcado aqui para ler, não vou ler. Então, chegou-se o tempo. Dia 23 de fevereiro de 65, irmão Branham, sua igreja ali, o administrador, alugou um lugar fora da sua igreja para acomodar a quantia de pessoas. Tem pessoas que viriam com seus problemas. O próprio filho do irmão Branham, o Billy Paul, tinha esse problema. Quando jovem, ele pegou uma menina ali na escola, os dois se casaram, meteram o pé, foram embora por uns dias para sua lua de mel. Irmão Branham descobriu, junto com o pai da garota, foram lá no lar. Mas mais tarde o Billy Paul encontrou a Nelly, Joyce? Lois. E se casaram tal. E ele disse, pai, o senhor me casa? Ele, de jeito nenhum. O próprio irmão do irmão Branham casou, teve um filho, deixou da esposa, voltou e disse, Billy, você me casa? Ele disse, nem pensar, de jeito nenhum. Então, quer dizer, há problemas. E esse tipo de problema trouxe até mesmo queixa contra o irmão Branham. Olha, você é um grande ministério, olha o tipo de filho que você tem, olha a situação dele ao teu lado. Olha, irmãos, só não tem problema quem não tem filho. E quando eles são pequenininhos, não venha me dizer que isso é problema. Isso é um luxo, né? Mas então, eu não quero filhos. Não quer? Olha, eu vou adiantar aqui algumas coisas. Você sabe que na mensagem Casamento e Divórcio, irmão Branham diz, se uma mulher não quer dar filho para o marido, ele pode deixar dela e casar com outra? E ele aponta lá o rei Assuero com Esther, né? Então, vai devagar. Eu só vou ler aqui rapidamente, que daria outra escola, né? Mensagem, casamento e divórcio. Eu quero fazer esse comentário, eu vou ler essa mensagem aí durante a semana, qualquer dia, pela internet, a gente vai, porque nossos cultos são poucos
A gente não tem tempo para entrar em tudo que é área. Agora, estas são coisas que há muito tempo a gente anda tentando, querendo trazer, mas tudo tem o seu momento, né? A mensagem casamento e divórcio, eu recomendo que você a estude de perto. 226, olha bem. Citando Jesus, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Isso é Jesus falando, aquele que disse, ao princípio, agora observe. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituições, ele já não fala mais fornicação, mas prostituição, faz com que ela cometa adultério. Veja, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Por quê? Ela se casará novamente, porque ela não vai ficar solteira. E qualquer que casar com a repudiada, cometeu adultério. E vou emendar um pedaço, e vai para o céu. Veja, se ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela, de modo nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo, não há fundamentos para ela em absoluto. Porém, não é para ele. Faz que ela, não ele. Entende? Você tem de fazer a palavra andar em continuidade. Você tem que fazer com que a palavra andar em continuidade. Veja, nada dizendo que ele não pudesse, mas ela não pode. Veja, faz que ela, não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Faz que ela, não é dito contra ele casar, mas ela. Por quê? Cristo no tipo. Note, é dito que ele não pode, é dito que ele não pode casar novamente, somente com uma virgem. Ele pode casar novamente, ele pode casar novamente se é com uma virgem. Porém, ele não pode casar com a esposa de outro. De jeito nenhum. E se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério. Não me importa quem ele seja. A Bíblia diz, qualquer que casar com a repudiada vive em adultério. Aí está você, nada de divorciadas. Aí está, vou parar aqui, o profeta ele vai cruzando esse assunto, casar com uma virgem. Uma pessoa que deseja o ministério, um moço que deseja o ministério, ele deve olhar por isso. Porque é o tipo de Cristo. A igreja é o tipo da noiva, sem mancha e sem mácula. Quer dizer, o assunto aqui já não é mais o homem, o membro comum, a pessoa. A coisa aqui já é para o ministro, que só pode casar com uma virgem ou a esposa de um outro ministro, a viúva, né? De um outro ministro. Aí vocês não pensam que ao dar esse estudo o pastor está falando assim, não se preocupe comigo não, viu, gente? Estou super vacinado contra qualquer coisa. Tá bom? Não estamos... Note, é dito que ele não pode casar novamente, só está já ali, né? Está vendo esse original ali atrás, ao princípio? Agora, casar novamente, agora note, ele pode, porém ela não pode.
como Davi, como Salomão, como a continuidade da Bíblia inteira. Agora igual a Davi e os demais. Então o profeta ele vai mostrando que ele pode, ela não. E daí ele mostra por quê, porque a mulher caiu, então Deus tirou dela esse privilégio. Agora, há uma genuína mulher virgem que casa com seu marido e vive, e ela é uma coisa abençoada para o homem. Se Deus tivesse podido dar ao seu filho alguma coisa melhor que uma esposa, ele teria dado isto a ele. Quer dizer, a mulher tem seu lugar. Deus olhou Adão e viu que Adão sozinho, Adão olhava ali o elefante, a elefanta, olhava o leão, a leoa, e ele não via ninguém que ele pudesse se relacionar. Deus disse, olha, não é bom ele ficar sozinho. Mas teve um colega da África que chegou e disse assim, Adão estava tão bem lá no Jardim do Éden, tão feliz de Deus for lhe dar-lhe uma esposa. Ai, ai, há tanta coisa, né? Eu estou saltando aqui, mas você leia do 226 a 230 e vou pegar aqui do 243 em diante. Veja vocês. O profeta ele diz assim, todavia, para endireitar este casamento e divórcio, de modo que você saiba o que é certo e o que era errado, agora ele claramente mostra aqui nesses tipos, há um Cristo e muitos membros dessa esposa. Note, ele pode nos repudiar por fornicações espirituais e falsa doutrina a qualquer momento que queira. Porém, como você ousa tentar repudiá-lo e sair-se bem? O homem pode repudiar a esposa e casar com outra, mas não a mulher repudiar o marido e casar com outro. Está vendo todas as sombras e tipos aí perfeitamente balanceados? Veja a criação original, não o subproduto em nenhum lugar. Não a igreja, a noiva através da palavra. Não a mulher, o homem cada vez. É por isso que nunca diz nada contra o homem fazer isto, é sempre a mulher, exatamente. Meu irmão, mas Deus vai requerer da tua mão muita coisa. Tudo é você que responde pelo seu lar, por tudo. Por que não faz o culto doméstico? Por que não põe as coisas em ordem? É teu dever. É o cabeça, é o teu dever. Mas deixa eu seguir aqui, vou saltar um pouco. – 255. Porém, um sacerdote não podia fazer isso. Quer dizer, casar com uma pessoa igual Davi casou com Abigail, que era uma viúva, porque tinha tocado ou tinha obtido uma mulher para ser sua esposa. – 257. Qualquer mulher que recuse a um homem seu filho não tem direito de ser sua esposa. Fica aí. Mas o que eu quero chegar é essa parte. O irmão Branham diz, agora sobre o casamento e divórcio. Veja, 272. Tem que ser revelado, até que seja revelado, você não o conhece. Porém, ele prometeu nesses últimos dias, nesta era, que todo mistério oculto da Bíblia seria revelado. Quantos sabem disso? Apocalipse capítulo 10. Vocês vejam o profeta vinculando a mensagem de casamento e divórcio aos mistérios de Apocalipse 10. Então não é só o selo, primeiro, segundo, que é o mistério. A semente da serpente foi bem antes, batismo, todas as mensagens, entende, que traz, coloca a coisa em ordem, são chamadas de mistério, porque Deus não está na denominação,
Entende? A mensagem, quem é este Melquisedeque, o profeta chama abertura de selos. Então, vamos olhar de uma maneira mais ampla. Agora, lembre-se disto. É isso que eu queria, achei. 281. Eu digo isto apenas para o meu grupo. E no ar, eu estou dizendo isso somente para os meus próprios seguidores. Esta mensagem é somente para eles. E o que eu vou dizer aqui, quer dizer, a mensagem de casamento e divórcio, eu vou adiantar. Quando o irmão Branham estava ali, ele disse, Deus me permitiu ali, inclusive Deus citou nomes, até o nome do Billy, que vocês permaneçam. Você tem que estar bem, casado, tem seus filhos, suas filhas, quer dizer, esqueça. Quer dizer, uma concessão para aqueles que estão crendo na mensagem. Então, vem todo atrapalhado, mas é isso. Mas ele diz, ai se fizer isto outra vez. É uma concessão. De modo, irmãos, que aqueles que creem tomam isto. E simplesmente permanece nisto. E lembra, alguém pode dizer, mas o irmão Branham estava dizendo ali para a pessoa que antes não era virgem. Desculpa. Quantas pessoas havia casado 2, 3, 4 vezes? Há uma outra mensagem que diz, você devia ver pessoas chorando e se abraçando ali, esposa, esposos, porque era uma questão. Mas aos que creem na mensagem, fiquem tranquilos. Não é maravilhoso? Qualquer ministro, isto é seu, sim, ele é o pastor do rebanho, faça ele o que quiser. Isto compete a ele, a Deus. Qualquer sacerdote, qualquer pregador, isto compete a você, meu irmão. Eu somente estou falando aqui em Jeffersonville, o único lugar em que eu falaria isto. É porque é o meu próprio rebanho. É o rebanho que o Espírito Santo me deu para entender sobre o qual ser supervisor. E ele me terá como responsável por isto. E estas minhas pessoas foram convertidas aqui, de lado a lado do país que eu conduzi a Cristo. E filhinhos, estou aqui para ajudá-los e eu sou seu amigo. Talvez vocês pensem que fale contra vocês. Eu estou dizendo isto, veja, para o seu bem. Eu os amo, e se não é assim, Deus é o meu juiz. Vocês sabem que os amam. Esta é uma coisa muito forte. Eu não sabia como apresentá-la. Que farei quando tenho homens e mulheres sentados em minha congregação, algum deles casados 2 ou 3 vezes, bons homens, boas mulheres, totalmente confundidos? O que causou isto? Falso ensino, exatamente, não esperar no Senhor. Daí o profeta, ele mostra, que conta, a partir do 300, parágrafo 300, mensagem, casamento, divórcio, aquela nuvem ali na montanha, Deus falando com ele, e quando ele desceu da montanha, foi abastecer o carro, ali estava um rapaz que era da igreja, e o rapaz disse, irmão Branham, Deus estava falando contigo lá na montanha, não? Falou, o que você quer dizer com isso? Eu posso até mostrar o lugar. E enquanto Deus falava com ele, a cidade de Tucson parou, até as escolas pararam para observar aquela nuvem, cor âmbar, creio que é um vermelho esverdeado, subia e descia ali na pedra do dedo. Eu conheço ali, de longe, né? É difícil subir lá. E o irmão Branham diz, eu não sabia que Deus estava se deixando ser visto pela cidade.
E isto foi o que ele me permitiu dizer a vocês: fiquem como estão, não faça outra vez. Irmãos, eu estou deixando aqui para trás para dizer a verdade, estou deixando aqui a metade sobre isso, mas você entendeu. Concluindo, eu quero dizer: fornicação se aplica, porneia, se aplica para todas as coisas. Está certa a nossa Bíblia quando diz adultério, prostituição, infidelidade? Então, está certo? Está certo. Está totalmente certo. Agora, com quem você vai ficar? Com a mensagem casamento e divórcio? Ou alguma outra especulação? Porque se faz uso, se pregam, não a mensagem, muita gente não prega a mensagem. Pregam a si mesmo, usam da mensagem para pregarem a si mesmo. Vou dar um exemplo. Na mensagem aos Hebreus, em 2 pontos ali, o profeta ele diz o seguinte: se eu errasse e minha esposa se divorciasse de mim, isso me tiraria do ministério. Quer dizer, daí o colega pega esse ponto. Veja, um pastor divorciado não pode ser ministro. Pensa que você não vai ler o resto. Entende? É igual quando Jesus, em São João 14, ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele dará outro consolador. O Trinitário diz: está vendo aí os três? Irmão, siga lendo. O Espírito da verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vocês conhecem, porque habita em vós, porque estará convosco, habita em vós. Voltarei para vós. Quem era ele? Era ele mesmo. Agora, irmão Brana diz: se eu errasse, mas e quando que ele não errasse e ela divorciasse dele? Por que ele disse que isso me tiraria do ministério? Quer dizer, ele não teria crédito nem na própria casa. Nem na própria casa. Então, aí sim, isso tira. Se a pessoa, o homem dá lugar, e isso causar esse desastre na sua família, isso aí tira. Porque não fecha mais com Timóteo 3. Mas, e se ela erra? Será que tira do ministério? De forma alguma. Mas quando a pessoa lhe convém pegar só um pedaço, ele pega só aquilo. Aí é onde eu digo: leia o resto. Leia o parágrafo, leia o assunto. Irmãos, por isso que há pessoas que pregam a si e não a mensagem. Mostra os direitos do pastor para a igreja. Tá bem. Mas não mostra os direitos da igreja. Não mostra os direitos da igreja. Então, veja vocês. Pode mostrar, mas para se defender, não, mostra para que conheça. Porque todas as nossas leis têm direitos e deveres. Mesmo esta lei aí, Maria da Penha, é só para elas. Não, ali tem pontos. Entende? Que se aplica também para ela, contra ela. Mas agora, quando usa-se em partes, faz danos também. Que Deus abençoe, que Deus os ajude.
E se algum de vocês tem alguma pergunta, alguma questão, algum assunto, você tem toda a liberdade de vir ao pastor ou vai ao seu pastor e veja sobre isto. E fique com aquilo que ele diz, desde que seja de acordo com como o profeta diz. Amém? Que Deus abençoe.